O filme distorceu algumas coisas meio que de maneira punitiva, né? Pra punir o Fred Mercury. E muitas pessoas ficaram sem entender, né? Porque, porra, o Fred Mercury foi passado como um cuzão no ponto de carreira solo ali. E não era, né? Pra quê? Bohemian Rhapsody, né? Bohemia Rhapsody. O que dizer deste filme? E trago aqui em severas 10 páginas de questionamentos, dúvidas, deduções e uma meia decepção. Bom, falar do filme Bohemian Rhapsody é muito complicado, porque é o seguinte, o filme não deixa de ser um bom filme, mas teremos que classificar assim. Ele não é um documentário, então ele não tem responsabilidade de dizer a verdade. Então, ele se torna uma obra ficcional baseada em fatos. O que não quer dizer que ele esteja errado em trocar fatos e esquecer outros, mas para quem não conhece a história da banda, para quem não pesquisou algo sobre a banda e assistir esse filme, é tirar alguma conclusão de uma suposta pessoa de Fred Mercury, já que o filme se escora no argumento de que é baseado em fatos reais e distorce a imagem do Fred Mercury em alguns pontos. Isso é muito complicado. Então, acontecem alguns tipos de erros, né? Porque os caras acompanharam de perto, mano. Brian May, porra, por que essas coisas ficaram de fora, cara? Live Aid aconteceu em 1985 e o Rock in Rio também. No filme, o Rock in Rio aconteceu em outra década e no Rock in Rio ele tava com o cabelo comprido, sendo que não, que ele já tava com o cabelo curto, com bigode. Então, assim, tem umas coisas que não condizem com a realidade. Então eu acho que isso pode ser prejudicial se a pessoa não sabe da história da banda, vai ver aquilo lá e vai tirar a conclusão daquilo, cara. Isso me deixou meio chateado. Hashtag chateado. E o que acontece? Todo filme tem um clímax, né? Um conflito principal, digamos assim. O conflito principal do Bohemian é um ponto em que o Fred Mercury fala que aceitou um contrato de carreira solo por alguns milhões e ele deixa a banda. Mano, na real, não aconteceu isso, velho. No filme, o Fred Mercury é um puta do egoísta que deixa a banda na mão. A banda tá lá e ele fala, não, eu vou seguir carreira solo, me ofereceram 4 milhões. Porra! Na real, na época que o Fred decidiu gravar a carreira solo, o Roger Taylor, que era o baterista do Queen, já tinha gravado 2 discos. O Roger Taylor já tinha gravado 2 discos solos quando o Fred Mercury decidiu gravar o solo. Então, não existe isso. Não existiu. O Queen nunca se separou. Lá no filme, parece que eles se separam, tem um hiato, eles se juntam para fazer o Live Aid, mas não, eles nunca se separaram. Nunca. Claro, esse vídeo tem spoiler, né? Eu acho que eu avisei tarde demais, mas tem. Antes de tudo, eu quero fazer uma observação. No começo do filme, na hora que mostra, porque o filme começa com uma cena do Fred Mercury levantando e indo pro Live Aid. Aí depois, na hora que ele vai entrar no palco, volta e começa a contar toda a história, depois culmina novamente nessa cena e dá continuidade. Nesta cena inicial, aparece uma mão em close empurrando uma caixa ali de alguém da produção ali do show. Na hora que dá esse close, o cara está usando um anel da maçonaria. Por quê? Fico pensando, e não é o primeiro filme, tá? Esse lance da maçonaria já apareceram em outros filmes, tipo assim, que a história não tem nada a ver e aparece o símbolo ali. De repente é uma homenagem, de repente algum produtor ou diretor tem algum vínculo maçônico, né? Ou seja, maçom, e aí eles colocam, inserem essas imagens aleatórias na história, né? Não quer dizer nada, ou quer dizer, a gente não sabe. Vamos comentar, né, alguns fatos que acontecem no filme. 4 dentes a mais. No filme, o Fred Mercury explica quando os caras zoam ali, quando ele pede pra entrar na banda, que ele tinha 4 dentes a mais na boca, que empurraram esses dentes pra frente. No caso, eram 4 molares. E no documentário do Fred Mercury, The Great Pretender, eles explicam, porque essa porra, o cantor ganhou dinheiro, por que ele não arrancou? O Fred tinha medo de que tirasse os dentes
e o dente, o fato de tirar o dente afetasse a potência da sua voz, a potência vocal. Então ele associava o fato de ter muitos dentes na boca ao seu canto. Porém, depois que o Fred morreu, a revista científica Logopedics Phoniatrics publicou um estudo sobre a voz do Mercury, e aí concluíram que a potência vocal dele, obviamente, vinha das cordas vocais e não dos dentes que ele tinha mais na boca. E aí o que acontece? No filme, o jovem Fred Mercury conhece Brian May e Roger Taylor após um show da banda dos caras, Smile, né? E aí o cara sai, o vocalista sai da banda e ele conhece os caras naquele dia do show. Mas isso é mentira! O Fred Mercury fez amizade com esses caras anos antes. O Fred estudava com o vocalista da banda Smile e o próprio cantor apresentou os outros caras, né, que foram da banda pro Fred. Inclusive, o Fred morou com o Brian May e o Roger Taylor junto na época da faculdade. E eles moraram antes da fundação do Queen, em 1970. Na época, Brian May estudava astrofísica e o Roger Taylor odontologia. Pô, aí lá no filme tem a cena de um empresário, né? O Ray Foster, que teria produzido o Pink Floyd, o Dark Side of the Moon, e ele critica a música Bohemian Rhapsody, dizendo que era grande demais e que não tocaria no rádio, não tinha um tamanho comercial adequado. De fato, esse cara não existiu, mas é baseado no presidente da gravadora EMI, o Roy Featherstone, que inclusive, ao contrário do filme, era um grande apoiador da banda. Porém, a única coisa que ele acreditava é que a música era longa demais, ele nunca criticou a música em si. Só achava que era uma música longa para ser um single. Estava errado, mas nunca aconteceu aquela cena de pedra, de bababá, enfim. Era uma opinião do diretor e da gravadora toda. E aí tem Mary Austin, né? Que é o Love of My Life, o grande amor da vida de Fred Mercury. Isso, cara, é 100% verdade. Porém, algumas coisas foram omitidas e eu vou dizer daqui a pouco pra você. E, inclusive, foi tudo real. Ele relacionou com ela, traía ela com um monte de cara nas turnês e se separaram, ela teve o filho, tudo real aquela história. Tem fotos disso, isso é incrível. Tem fotos. E detalhe, ele deixou metade do que ele ganhou pra ela. Metade do que ele ganhou. Os direitos, né, de suas obras, metade, e deixou a mansão dele, onde ela vive até hoje. Então ele deixou a casa, os direitos autorais, enfim, ela tem aí mais ou menos 94,5 milhões de reais. Caralho, hein? A passagem do Queen no Rock in Rio. O Queen realmente foi uma das atrações principais no Rock in Rio que aconteceu em 1985. Porém, tem um porém, né? Porém, no filme eles falam que o show aconteceu em 76. Mas a apresentação foi quase uma década mais tarde. Foi em 85, próximo ao Live Aid, como eu disse no começo do vídeo. E aí, vale ressaltar o que eu disse no começo. O Rock in Rio, no show no Morumbi, o Fred já usava o visual do cabelo curto com bigode. Mas no filme ele ainda tava com o visual do glam rock, né? Da época do glam, né? Aquelas roupas extravagantes e o cabelo comprido. Não, tá errado. E o Paul Printer? Cara, o Paul Printer é o cuzão, né, o vilão da história, né, o cara que aparece lá e boicota tudo e omite pro Fred as coisas, que ele se torna um empresário do Fred ali. Essa história é tipo 90% real. No filme, ele demite o Paul antes do Live Aid, mas no Live Aid o Paul ainda trabalhava pra ele. Ele foi demitido um ano depois do Live Aid. Não daquela maneira lá, por ter escondido o Live Aid. Os caras da banda, em documentários, disseram que o Paul realmente foi um dos caras que ajudou nas brigas, né? Levou o Fred por caminhos diferentes, né? O Paul realmente foi à imprensa e vazou informações sobre o Fred, isso é real. E ele morreu, inclusive, em 91, por complicações da AIDS. Assim como o Fred. Triste. E aí também conta a história no Bohemian Rhapsody, né? O filme, conta a história de como o Fred conheceu o Tim Hutton, né? Que foi o companheiro dele até os últimos dias de sua vida. No filme, o Fred conhece o Tim em uma festa que o próprio Fred deu em sua casa. O Tim tava trabalhando como garçom, e aí ele passa assim, ele dá um tapé na bunda do Tim, canta o Tim fica puto, né? Mas não foi assim. O Tim realmente rejeitou o Fred Mercury de primeira, isso é real. Mas o encontro deles aconteceu em uma boate gay, inclusive chamada Heaven, né? Céu. Isso está na biografia Mercury and Me. Inclusive, a primeira vez que o Tim deu fora no Fred, ele não reconheceu que era o Fred Mercury.
É. E aí depois de um ano, eles esbarraram na boate e aí eles ficaram juntos. Inclusive o Tim Hutton, ele era um irlandês, né? E ele trabalhava como cabeleireiro, não como garçom, como mostra no filme. E o Tim morreu mais de 20 anos depois, em 2010, também devido a complicações da AIDS. A AIDS, cara, devastou essa época, devastou. Mas o filme deixa de fora um negócio muito importante, tá? O Freddie Mercury, ele se relacionou com uma atriz austríaca chamada Barbara Valentin. E boa parte dos anos 80 ele se relacionou com essa mulher, com essa atriz. Muito tempo. O filme omite isso, porque ele teve vários parceiros homens, mas teve significativas mulheres em sua vida e de muito tempo. Se a gente tá falando de realidade e filme, isso eles deixaram de fora. E a Bárbara Valentim, tá? Tem fotos aí pra vocês verem e é real. E aí acontece que no filme sobre a AIDS, né? Ele conta para os integrantes da banda que ele estava com AIDS antes do Live Aid. Mas isso é mentira. Claro, pra contribuir ali com o filme, né? Traz um final impactante, né? Mas não é real, foi uma liberdade poética do diretor. De acordo com o Tim Hutton, que foi o parceiro do Freddie Mercury, né? Ele descobriu que era portador da doença em 1987 e só anunciou oficialmente em 23 de novembro de 91, um dia antes de sua morte, e não antes do Live Aid. E aí algumas pessoas falaram que o filme distorceu algumas coisas, meio que de maneira punitiva, né? Pra punir o Freddie Mercury. E muitas pessoas ficaram sem entender, né? Porque, porra, Freddie Mercury foi passado como um cuzão no ponto de carreira solo ali, e não era, né? Pra quê? E aí, sem dúvida, a apresentação do Queen no show beneficente, o Live Aid, em Wembley, né? Em Londres, em 85, realmente foi a mais famosa da história da banda, né? A apresentação. De acordo com o filme, o grupo se apresentou após um longo período separados, né? Sem se encontrar pessoalmente. Mas não foi isso que aconteceu, já que um ano antes do Live Aid, né? No ano anterior, a banda lançou o álbum The Works e fez uma turnê mundial para promover o álbum. Como eu disse, a banda nunca se separou. E aí eles reproduziram o Live Aid perfeitamente. Tem cenas aqui no YouTube que eles colocam o Live Aid original e o do filme, cara. É fantástico. Isso é fantástico. E aí algumas coisas que me deixaram já mais assim também ainda com o pé um pouco atrás. O que acontece? Não mostra o processo de composição, né? A primeira parte ali, que eles vendem a van pra gravar no estúdio, que na verdade não aconteceu, eles não venderam a van, eles eram amigos do cara, gravaram de madrugada, bababá. Cara, aí eles estavam experimentando coisas, derrubando... Não, mano, não foi assim, os caras sabiam o que estavam fazendo. Não foi ao acaso e de repente, bum, deu certo. Então isso não mostra muito, tá lá, de repente, Freddie Mercury contemplando a paisagem e pá, vem a música na cabeça dele. Ou momentos que ele tá lá, assim, escrevendo a música, começa a chorar, de emoção com a música. Mano, isso não aconteceu. Ele sabia do potencial dele, a banda sabia que era boa, mas não é tanto assim, né? Existem uns exageros, mas que eu considero como uma liberdade poética do diretor e dos produtores do filme. Se você não sabe nada da história, já é um começo, mas tem que tomar cuidado, porque tem coisas ali que não condizem com a realidade. Mas muitos críticos já disseram, inclusive o Paulo Vilaça, que eu gosto muito e acompanho, crítico e diretor do portal Cinema em Cena, é isso? Ele disse um negócio bom, né? O filme não é tão bom, mas as músicas, a trilha é muito boa, que é a trilha do Queen. Então, como a trilha é boa, a trilha salva o filme. Mas se só a trilha é boa, então é melhor ver o original. E aí, a necessidade desse filme existir é nula. Eu entendo essa crítica e ainda acrescento. Se é um filme que vem dizer coisas que a gente já sabe e criar coisas ou distorcer coisas da realidade, não faz sentido, né? Que você traga coisas tipo que as pessoas não sabem sobre o Fred, ou que retrate fielmente a realidade. Quando você traz um filme com um discurso de que é algo baseado em fatos reais, que é totalmente verídico, mas distorcendo fatos, inclusive errando na cronologia dos shows e etc, coisa de décadas, e questão visual, não sei, fica assim. Claro, pra todo fã, eu fico pensando assim, vamos supor que fosse uma banda que eu goste muito. Ok, tudo que é bom, né, seja bem-vindo. Mas imagina os caras que são fãs, eu comecei a estudar o Queen agora, mas imagina os caras que são fãs assim, são fanáticos pelo Queen e ver essas informações sendo jogadas na tela do cinema, a galera chorando de emoção por algo que na verdade não foi bem aquilo. Deve dar uma aflição do caralho, né? Mas enfim, é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Me siga nas redes sociais, sempre posto fotos
inéditas, raras, não vistas do Queen e de outras bandas lá no Instagram, Gabriel Pugliani. E também faço stories ali, os stories sobre a minha vida, e é isso. Beleza? Ah, e agora eu vou trazer aqui a visão de uma pessoa que não sabia nada da história do Queen e assistiu o filme dizendo o que acha, que é a minha esposa. Beleza? Para vocês verem que, de repente, se você não sabe nada da história, o filme, de qualquer maneira, traz à tona a magia do Queen, né? Se a pessoa, mesmo que a pessoa não saiba da história, o filme chega a trazer uma magia e a pessoa vai buscar as coisas sobre o Queen e, de repente, ela vê que não é bem aquilo, mas o filme contribui de certa maneira, sim. Bom, eu tô aqui com a Mayra, minha esposa, né? Então, amor, é o seguinte, você não sabia muito da história do Queen antes de assistir o filme. Sim. E, claro, a gente conversou, as coisas que eu te falei, mas assim, sem as informações que nós conversamos, de maneira limpa, vendo o filme, qual a conclusão da pessoa do Fred que você tira, assim? Que te chama a atenção, a maneira dele? Pode segurar pra falar. Bom, é o seguinte, eu não tinha noção nenhuma de nada, eu já ouvi algumas músicas, sabia um pouco que era Queen, através de você, através do meu irmão. E, assim, uma coisa que eu tenho muito em mente é aquilo que você me ensinou, existe a pessoa e existe o artista. E, assim, pra mim, a pessoa do Fred, no filme deixou muito claro pra mim, ele era muito egoísta, eu senti, assim, que ele pensava muito só nele. Ele era uma pessoa que era muito pontual, isso no filme também, que ele atrasava demais. Então, assim, a pessoa dele, pra mim, não era uma pessoa muito legal. No filme? No filme. Porque, assim, eu sei o que você tá me falando agora, mas eu não sabia de nada o que era a pessoa Freddie Mercury. Mas eu acho que em relação à pessoa dele, não me passou uma boa impressão. Porque, assim, aí volta aquilo que eu falei agora no vídeo. No filme fala que ele foi o motivo principal da separação da banda, que ele recebeu lá uma proposta de um disco solo, mas na história real... Isso não aconteceu. Não, o baterista até já tinha gravado 2 discos solos e tal. Então eu acho que não devia ser muito isso. Exatamente. Assim, eu estou falando o que o filme me passou, né? O filme, para as pessoas que não conhecem, cria uma imagem do Fred bem, né, distorcida. Bem negativa. Então a gente percebe que ele não era muito isso. Lógico, ele devia ter seus traços de ser um pouco mais egocêntrico. Lógico, ninguém é perfeito, todo mundo tem seus defeitos. E é um perfil que a gente vê em muitos artistas que a gente gosta em comum, né? Tipo, Renato Russo, Cazuza. Foi exatamente, né? Na hora que a gente terminou de assistir o filme, foi, eu acho que a primeira pessoa que eu comparei. Eu falei, putz, parece Renato Russo, né? Todos esses caras, eles têm essa personalidade um pouco quase um pouco egocêntrica, assim, né? Mas não ao ponto de prejudicar de fato os outros caras. E eu sinto assim, vamos supor, o filme é baseado na banda, né, assim. Só que trouxe a biografia da banda. Só que trouxe muito Fred pro primeiro plano. Era muito ele. E os outros integrantes, eles ficaram mais de segundo plano, né? Inclusive, é um negócio que o próprio Freddie Mercury criticava. Tem uma entrevista da Glória Maria com ele. É verdade. Que ela fala, você é o líder da banda. Ele, não, eu não sou o líder da banda e tal. Has been the leader of the band. I'm not the leader of the band, by the way. No? Everybody calls me the leader of the band. I'm just the lead singer. E tem também a questão da sexualidade, né? Que eles falam, I want to break free. É sobre os homossexuais. Nem era, né? Ele explica isso no vídeo também que você vai ver agora. I don't think where you got that message from. It's got nothing to do with gay people at all. It's basically about everybody. It's just somebody who has a very tough life and he just wants to break free from whatever problems he's got. It's got nothing to do with the gay thing. Besides, se a gente não procurasse ler alguma coisa sobre o Fred e só assistisse o filme, eu ia falar assim, caralho, eu achava que o Fred era outra pessoa. Mas enfim, assim, independente de qualquer coisa, o filme é sensacional. Eu fiquei, tipo, vidrada. Na hora que terminou, eu queria sentar de novo na poltrona pra assistir tudo de novo. Porque o filme é muito, muito, muito sensacional. A gente assistiu, foi no feriado, acho que foi na quinta-feira, né? E eu lembro que, assim, o final de semana todo a gente ficou ouvindo. Chega a ser até nostálgico. É um efeito colateral. Nossa, é muito legal, vale a pena. E, tipo assim, eu quero assistir de novo. Depois que você assiste o filme, você fica com aquela vontade de ficar ouvindo o Queen mais, né? Porque, claro, lá eles não... O Rami Malek, ele não
cantou, né? Ele dublou. Então a voz lá e o som é o original do Queen. Mas quando você sai do filme, você fica assim, nossa, preciso mais de Queen. Você fica meio que numa... Eu preciso aprender as letras, eu preciso entender um pouco mais do que tá falando. Então, assim, valeu muito a pena. O filme te dá uma overdose musical de Queen e aí você fica, consequentemente, com uma abstinência desse material. De tão bom que é o Queen, né? Então é isso, né, amor? Muito obrigado pela participação. Muito de nada. Beijo. É isso. Paz, amor e paixão. Tamo junto. Um beijo na bunda. E até um próximo vídeo. Falou!